Boa tarde a todos. Às 14 horas e 4 minutos do dia 20 de fevereiro do ano 2019, declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte e questiono da Corte quanto à ata da sessão anterior. Alguma observação? Aprovada. Expediente algum? Não há expediente, senhor presidente. Obrigado. Comunicação, indicações e propostas. Temos hoje aqui a presença do desembargador Gilson Barbosa, em substituição ao desembargador Cornélio. Seja bem-vindo, desembargador Gilson, mais uma Muito obrigado, vez. presidente. Boa tarde a todos. E também comunico à Corte que na sessão administrativa teremos aqui a doação, são 6 telas que serão doadas pela juíza substituta, doutora Adriana Magalhães, e logo na sequência faremos aí as obras que foram doadas, já estão elas em local que foi definido pela comissão, que é presidida pelo juiz eleitoral, doutora Simone, doutora Simone. Então, faremos aí uma solenidade, né, de exposição para a Corte destas obras. E continuamos abertos aí ao recebimento de uma maior quantidade. Então, a chegada aí do doutor Armando Holanda, seja bem-vindo, doutor Armando. Alguma outra obra de Assis Marinho, de Dorian, por favor. Esta que por muito tempo foi a casa de Vossa Excelência, que ela seja eternizada com as obras que serão doadas por Vossa Excelência, além daquelas que já foram. Desembargador Gilson Barbosa, comunicação, indicações e propostas, alguma? Nenhuma, presidente. Só agradecer a referência feita inicialmente, cumprimentar mais uma vez os presentes, aqueles que eu os vi logo naquela sala, e os que estavam presentes aqui no plenário. Doutor Almiro Lemos. Apenas aderir, senhor presidente, às felicitações ao desembargador Gilson. Muito obrigado. Boas-vindas. E parabenizar a Corte e a doutora Adriana também, agradecer a doação e parabenizar a Corte por divulgar a cultura, porque uma obra em um prédio público é nada mais que um veículo para divulgar a cultura, evidenciar o nome do artista para tantos quantos apreciem aquela obra. Obrigado, doutor Almiro. Doutor José Dantas. Também, senhor presidente, só aderir, como o doutor Almiro fez, no acolhimento ao desembargador Gilson, da Corte. Obrigado. Obrigado, doutor José Dantas. E me passou despercebido aqui, amanhã nós teremos a solenidade de posse do diretor e do vice-diretor da nossa Escola Judiciária Eleitoral, que é agendada para as 16, para a sessão 15h30, 16 horas, no gabinete da presidência. Então estão todos convidados, doutora Érica e doutor José Dantas, para o biênio que terão aí pela frente. E já anunciado o discurso de transmissão do cargo do doutor Ricardo Tinoco. Doutor Ricardo, Vossa Excelência tem a palavra. Comunicação, indicações e propostas. Também, senhor presidente, declarar a satisfação de ter a presença do desembargador Gilson compondo a Corte. Obrigado. Com imensa alegria. E também fazer coro com a referência feita à disponibilidade da doutora Adriana com referência à doação das telas. Doutor Luiz Gustavo. Da mesma forma, senhor presidente, dar as boas-vindas ao desembargador Gilson Barbosa, Obrigado. que abrilhanta a nossa sessão hoje. Seja muito bem-vindo. E parabenizar a doutora Adriana pelo gesto e, ao mesmo tempo, agradecer. Realmente, essa iniciativa encampada pela presidência, no sentido de valorizar e divulgar a arte dos nossos artistas, sobretudo dos nossos artistas aqui do Estado ou radicados aqui,
é muito válido, é sempre uma divulgação, como disse o doutor Almiro, da cultura, uma valorização. Apenas isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Luiz Gustavo. E doutora Simone me comunicando aqui que Iraí Leite, que é autor de 2 obras que foram doadas por doutor Armando Holanda, ele estará presente aqui na solenidade de encerramento aí das obras. Então, doutor Vladimir Capistrano, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, de igual modo aos que me antecederam, renovar a saudação ao desembargador Gilson. É sempre uma satisfação ter Vossa Excelência compondo a corte. Obrigado. Vossa Excelência, que é paraibano como meu pai, né? Então, e potiguar. Com a de sua coração. permissão, tornei-me potiguar na forma da lei. Já era de coração, desembargador. Com Apenas certeza. a Assembleia Legislativa formalizou, mas isso, Vossa Excelência, já era há muito tempo. Tive a oportunidade de conhecer o desembargador Gilson quando ainda era juiz em Mossoró, porque morava naquela cidade. Então, renovar a saudação a Vossa Excelência, o que já fiz de modo privado lá na sala dos juízes. Quanto ao evento de hoje à tarde, a exposição das obras que foram já recebidas pelo tribunal, é renovar a Vossa Excelência os parabéns que já foram dados em sessão anterior, porque realmente foi uma iniciativa muito feliz, uma iniciativa até simples, mas que ninguém tinha tido antes. É aquela história do ovo de Colombo, né? Quando ele estava colocado em pé, todo mundo achou muito fácil colocá-lo, mas ninguém tinha pensado nisso antes. É o que aconteceu. Vossa Excelência capitaneou esse processo e, de repente, já temos aí um acervo para expor para a sociedade potiguar. Então, parabéns a Vossa Excelência mais uma vez pela iniciativa, mais uma vez agradecer ao doutor Armando Holanda, que está aqui presente, pelas doações que já realizou, e também agora a doutora Adriana Cavalcante, que faz a doação dessas obras de arte. E também aos artistas que fizeram doações, o artista Wagner Tuori, que fez a doação, o artista Mocó, que já informou que o fará, apenas está elaborando a peça para enviar para o tribunal. Agradecer a todos que doaram um pouco do seu tempo para vir expor aqui e também para preparar e doar ao tribunal obras de arte. Então, renovo a todos eles o agradecimento e os parabéns à presidência. É só isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Vladimir. Doutora Cibele Benevides. O Ministério Público adere às boas-vindas ao doutor Gilson. Obrigado. Os parabéns à doutora Adriana e também à presidência pela doação e por toda essa dedicação que o presidente vem tendo e demonstrando com relação à apreciação às obras de artes potiguares. Registrar a presença do ex-procurador regional eleitoral, doutor Armando Holanda, que também fez a sua doação e, ao que parece, doará muito mais. Obrigado, doutora Cibele. E faltou tão somente mencionarmos a Zol, que também fez doação de 3 obras, né? 2 delas estão vindo e uma delas será pintada aqui, ali naquela parte da biblioteca. Então, esgotada essa etapa, iniciemos os julgamentos. E o primeiro deles é embargos. Doutor Caio, tá aí? Tem algum processo? Só para acompanhar. Então, vamos lá. Embargo de declaração na prestação de contas número 601, 131, dígito 67, do ano 2018. O relator, doutor Ricardo Tinoco. Embargante, Eliabe Marques da Silva. Advogado, doutor Caio Vitor Ribeiro Barbosa. Está em mesa, doutor Ricardo? Está em mesa. Vossa Excelência tem a palavra. Recurso identificado por Vossa Excelência. Vou fazer aqui a leitura do relatório. Embargo de declaração opostos em face de decisão deste tribunal, cujo acórdão foi assim emendado. Prestação de contas, candidato, deputado estadual, eleições 2018, preliminar, preclusão, juntada de novos documentos, rejeição, preliminar, incidência do artigo 10 do CPC, princípio da não surpresa, vista ao Ministério Público, desnecessidade, rejeição, questão de ordem, abertura de prazo, manifestação da requerente, artigo 75 da Resolução TSE 23.553/2017, desnecessidade, rejeição, relatórios financeiros, entrega, prazo de descumprimento,
Artigo 50, inciso 1º, resolução número 23.553/2017. Falha, omissão, doação financeira, vaquinha com 0,66% das receitas arrecadadas, irregularidade que persiste, análise da regularidade das contas, prejuízo, inexistência, serviços ou bens doados, produto do serviço ou atividade econômica do doador, integração do patrimônio do doador, comprovação, falta, 2 doações estimáveis em dinheiro, 13,34%, total das receitas declaradas, omissão de despesas, artigo 56, inciso 1, a linha G da resolução 23.553, infringência, notas fiscais emitidas e não canceladas, recursos ocultados, artigo 16 da resolução já citada, Facebook, créditos, nota fiscal, resíduo financeiro, irregularidade detectada, recolhimento necessário, Tesouro Nacional, Fundo Especial de Financiamento de Campanha, natureza pública, artigo 63 da resolução já citada, doações recebidas, gastos realizados, data anterior, data de entrega, prestação de contas parcial, não informados à época, transparência, fiscalização, comprometimento, artigo 50, parágrafo 6º da resolução 23.553, irregularidade, 1,39% do total das receitas, gastos, 5,53% do total das despesas, artigo 77, inciso 3º da resolução, desaprovação. Essa Corte tem entendimento pacificado pela admissão de documentação juntada antes do julgamento em virtude da natureza não contenciosa do processo de prestação de contas, razão porque deve ser afastada a prejudicial de preclusão suscitada, preliminar rejeitada. Não ofende o princípio da não surpresa previsto no artigo 10 do CPC, a não abertura de vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, quando da juntada de novos documentos após o parecer ministerial já ter sido ofertado. Preliminar também rejeitada. Questão de ordem rejeitada para afirmar que não houve necessidade, no caso dos autos, de abertura de prazo para manifestação da requerente pela aplicação do artigo 75 da Resolução 23.553. Quanto ao descumprimento do prazo para a entrega de relatórios financeiros da campanha, em desatenção ao artigo 50, inciso 1, esse tribunal tem entendido que o descumprimento do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral para a entrega dos relatórios financeiros de campanha, por ser falha meramente formal, não acarreta a desaprovação das contas do candidato. E aí eu cito um precedente da relatoria do juiz Francisco Glauber. No caso em exame, a falha diz respeito a uma omissão de uma única doação financeira, no valor de R$300, proveniente de vaquinha com equivalente a 0,66% das receitas arrecadadas. Nada obstante a irregularidade persistir após diligência, não houve, no ponto, prejuízo à análise da regularidade das contas. Tocante à falta de comprovação de que os serviços ou bens doados constituem produto de serviço ou atividade econômica do doador ou integrem o seu patrimônio, o problema surge em relação a 2 doações estimáveis em dinheiro. A primeira delas, embora o candidato tenha apresentado o contrato de prestação de serviço, o recibo eleitoral e a avaliação de mercado restou ausente. A comprovação da atividade econômica, de maneira que persistiu a irregularidade formal nesse aspecto, por descumprimento do artigo 61, inciso 3º da resolução já citada. A segunda acarretou divergência entre os valores constantes no contrato de cessão de veículo e de motorista e o declarado no recibo eleitoral. E, além do mais, não foi comprovada a propriedade do veículo cedido e de seu condutor, ambos indicados no contrato juntado no PJE. Assim, também persiste a irregularidade detectada em razão de descumprimento do disposto no citado artigo 61. Importa ainda considerar que a doação estimável em dinheiro que consta do contrato, cessão de uso de veículo com motorista, no valor de R$ 6.020, representa 13,34% do total das receitas declaradas nas contas em exame. O confronto das despesas constantes da prestação de contas em exame com aquelas presentes na base de dados da Justiça Eleitoral revelou indício de omissão de gastos eleitorais. No caso concreto, tais dados omitidos consistiram em notas fiscais emitidas e não canceladas. Eu vou aqui fazer uma leitura mais econômica para não tomar muito tempo. Em sequência, quanto ao gasto com Facebook, o montante de créditos utilizados foi de R$ 607,54 e foi apresentada somente uma nota fiscal no valor de R$ 51,15. Verifica-se também ter sido pago à dita empresa, por meio de boleto, o valor de R$ 610,
havendo um resíduo financeiro no montante de apenas de R$ 2,46. Assim, considerando a existência de apenas uma nota fiscal, persiste a irregularidade detectada, fazendo-se necessário o recolhimento do valor de R$ 558,85 ao Tesouro Nacional. Eu sequencio dizendo: doações recebidas e gastos realizados em data anterior à data inicial da entrega de prestação de contas parcial, mas não informadas à época, frustram a execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização, e contrariam o que dispõe o artigo 50, parágrafo 6º da resolução retrocitada. Com base em toda essa argumentação, foram desaprovadas as contas. O embargante alega a existência de vícios no acórdão embargado em relação aos seguintes pontos: a. Omissão quanto à análise de documentos que demonstram a regularidade de doações estimadas em dinheiro. B. Omissão quanto à análise de documentos sobre notas fiscais emitidas equivocadamente por pessoas jurídicas. C. Contradição dos julgados em relação à comprovação de gastos com o Facebook sem a devida análise de documento. D. Possível erro material do julgado quanto à regularidade formal de omissão de valores na prestação de contas parcial. Pede ao final que sejam acolhidos os embargos para sanar os vícios apontados para, imprimindo os efeitos infringentes, reformar o acordo embargado para aprovar as contas prestadas ao relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Agora atualiza. Aonde? Bom, os embargos de declaração somente são cabíveis. Aqui é aquela hipótese que não é incomum, já enfrentada diversas vezes pela Corte, em relação à percepção de que o embargante simplesmente faz uso, melhor dizendo, do recurso para fins de revisão da decisão meritória prolatada pela Corte. Então, eu já sequencio aqui, para que nós possamos ser mais objetivos, dizendo que o embargante alega ter sido a decisão omissa no tocante à análise da documentação. No que diz respeito a esse ponto, vale registrar que os documentos foram juntados no dia 16 de dezembro, domingo, véspera da data da sessão em que o processo foi levado a julgamento. Sendo que, desde a conclusão dos autos ao relator, o embargante já havia realizado a juntada de documentação por 2 vezes, sucessivamente, no dia 11 e 14, conforme se observa no histórico do processo no PJE, tumultuando com essa conduta a tramitação do feito que já estava na iminência de ser levado a julgamento. Desta feita, diante do contexto retratado, naturalmente não se esperava mais qualquer juntada de documentos por parte do requerente, vez que este já o havia feito por 2 ocasiões, após a conclusão dos autos ao relator. Assim, em razão disso, entendo que, nesse caso particular, a juntada inesperada da documentação às vésperas do julgamento do processo, quando se teve prazo razoável para tanto, não se compatibiliza com os deveres de lealdade processual e boa-fé que se esperam das partes que integram a relação processual. Aqui, rapidamente, só um breve comentário de que, ainda que a posição, por diversas vezes aqui, assumida pela Corte, no sentido de admitir a juntada para além do prazo fixado de documentação, o que eu estou aqui lançando como interpretação é o fato de que, já por 2 ocasiões anteriores, esse procedimento foi adotado pela parte. De tal modo que a insistência na juntada, quando isso já tinha ocorrido 2 ocasiões antes, denota exatamente um sentido de trazer embaraço com referência ao procedimento a ser adotado na análise das contas. Também sequenciou, ademais, também não cabe ao Judiciário esperar ad infinitum por uma diligência de responsabilidade da parte, que, apesar de ter tido tempo hábil para cumpri-la, agiu de forma desidiosa, juntando aos autos aludidos a documentação no dia anterior à sessão em que o processo foi levado a julgamento. Por fim, feitos tais esclarecimentos quanto ao mérito dos embargos, não cabe falar em omissão em relação à análise das irregularidades apontadas, tendo em vista que o tribunal, ao realizar o julgamento das contas em questão, apreciou os elementos constantes nos autos, considerando inclusive os argumentos apresentados na sustentação oral relacionados aos documentos mencionados pelo embargante. Também não há que se falar em erro material no tocante à fundamentação da irregularidade, consistente no recebimento de doações e realização de gastos em data anterior à data da entrega da prestação de contas parcial,
tendo em vista que, ainda que contrariamente aos interesses do embargante, a mencionada irregularidade foi devidamente analisada e fundamentada pelo tribunal. Com esse registro e refutadas as alegações do embargante, não há qualquer vício a justificar o provimento dos embargos. E aí eu reforço que a interpretação aqui perfilhada é a de que essa insistência na juntada de documentos, quando já anteriormente ocorrida, pode ser até vista como um tipo de preclusão consumativa, né? Já que o ato foi praticado anteriormente e essa insistência não se justifica frente à necessidade de se dar celeridade e presteza à decisão judicial. Portanto, eu concluo, senhor presidente, dizendo que, ausente a necessidade de integração do julgado, conheço os embargos de declaração e nego provimento. É como voto. Doutor Luiz Gustavo, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu só não, vou adiantar que eu vou pedir vistas. Óbvio que se algum colega quiser antecipar o voto, fica à vontade, mas informo antecipadamente que pedirei vista. Eu aguardo. Pedido de vista. Todos aguardam o voto visto? Também aguardo. Então, após o voto do relator, conhecendo e negando provimento aos embargos, pediu vista dos autos antecipadamente doutor Vladimir Capistrano. Os demais integrantes da corte disseram aguardar o voto visto. Na sequência, também na relatoria do doutor Ricardo Tinoco, embargos de declaração no recurso criminal número 89, dígito 58, o ano 2014, em que é embargante Adenúbio de Melo Gonzaga, advogado Dr. Doni Alisson dos Santos Moraes, embargado do Ministério Público. Está em mesa, doutor Ricardo? Em mesa. Vossa Excelência tem a palavra. Embargos identificados por Vossa Excelência, vamos ao relatório. Trata-se de embargos de declaração opostos por Adenúbio de Melo Gonzaga em face de decisão deste tribunal, cujo acórdão foi assim emendado. Recurso criminal, crime de corrupção eleitoral ativa, comprovação da materialidade e autoria, dolo específico demonstrado, dosimetria, bis in idem, quantificação desproporcional das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, redução de ofício da pena multa, provimento parcial. Mantida a sentença condenatória, uma vez demonstrada a materialidade e a autoria da conduta delituosa, bem como evidenciado o dolo específico exigido para a tipificação da infração penal prevista no artigo 299 do Código Eleitoral, impossibilidade de valoração de circunstâncias elementares do próprio tipo penal para o aumento da pena base, em respeito à vedação do bis in idem, afastada a valorização negativa em relação ao vetor motivo do crime. Deve ser realizada a readequação da pena base quando verificado excesso na sua quantificação, sendo aconselhável a utilização de critério de cálculo pautado na proporcionalidade, por se mostrar mais prudente e razoável. Possibilidade de redução de ofício da pena de multa, devendo esta ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade alterada em decorrência do provimento do recurso. O embargante alega a existência de omissão no acórdão em relação aos seguintes pontos. Não foi devidamente considerado pelo então relator, para fins de análise da autoria e materialidade do crime de corrupção eleitoral, o depoimento testemunhal da senhora Selma Maria dos Santos Silva, testemunha arrolada pela defesa e locatária do espaço onde funciona a academia apontada na denúncia, restando acatada a tese de que a academia não havia sido enquadrada no contrato firmado entre as partes. B. Com base no mesmo argumento, tecido em relação ao depoimento testemunhal da senhora Selma Maria dos Santos Silva, postula o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial culpabilidade, tendo em vista a fundamentação empregada na decisão do juiz singular. Pede ao final que sejam acolhidos os embargos para sanar os vícios apontados para, imprimindo os efeitos infringentes, absolver o embargante, ou, alternativamente, reformar o acordo embargado no sentido de afastar a valoração negativa da circunstância judicial culpabilidade. Requer ainda que conste da redação final do acórdão o depoimento da testemunha Selma Maria dos Santos Silva, conforme transcrito na sentença, e o depoimento pessoal do réu Adenúbio de Melo Gonzaga. Contra razões as folhas 241 e 251, pugnando pelo desprovimento dos embargos e ao relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Aqui eu abro o voto, senhor presidente, com aquela referência no tocante à natureza vinculada dos embargos, de forma que eu já supero o primeiro e o segundo parágrafos e dou sequência assim dizendo: no tocante aos argumentos apresentados, ao contrário do que alega a parte embargante,
Não há omissão quanto aos elementos de convicção que levaram o tribunal a reconhecer a materialidade e a autoria do crime tipificado no artigo 299 do Código Eleitoral, já que a prova oral produzida nos autos, em seu conjunto, é conducente quanto à ocorrência da conduta criminosa descrita na denúncia, destacando-se principalmente os depoimentos das testemunhas Rodrigo Freire de Lima, Isamara Tavares da Costa e Ingrid Tavares da Costa, que de forma uníssona afirmaram que o embargante era frequentemente visto na academia, sendo conhecido por todos como o proprietário do mencionado estabelecimento, portando-se inclusive como tal, restando assim dissonante e isolado o depoimento prestado pela testemunha Selma Maria dos Santos Silva, quando confrontado com os demais elementos probatórios. No que diz respeito ao pedido relativo ao afastamento da valoração negativa da circunstância judicial culpabilidade, com base na fundamentação constante na decisão do juiz singular, cabe registrar que no voto proferido, a valoração da culpabilidade em desfavor do réu foi amparada em fundamentos distintos daqueles empregados na sentença de primeira instância, os quais foram satisfatoriamente explicitados, não havendo nesse ponto qualquer omissão a justificar o provimento dos aclaratórios. Se não vejamos, 2 pontos, é a citação que eu extraio do julgado de primeiro grau. Em relação à culpabilidade, de fato, o acusado denotou elevada reprovabilidade em sua conduta, especialmente levando-se em conta que era uma pessoa de elevada exposição pública e formadora de opinião, que gozava de grande respeito em sua comunidade e, em face disso, utilizou-se de seu prestígio perante as pessoas de uma comunidade carente para, de forma oportunista, cometer o delito de corrupção ativa em benefício da candidatura de sua esposa. Diante disso, entendo que a culpabilidade deve ser valorada negativamente e não de forma neutra, devendo haver a correspondente exasperação da pena mínima. Por fim, deixe de acatar o pedido constante no item D, dada a ausência de necessidade e pertinência da medida, já que os depoimentos em questão encontram-se disponíveis nos autos. Com esse registro e refutadas as alegações dos embargantes, não há qualquer vício a justificar o provimento dos embargos. Ante exposto, ausente a necessidade de integração do julgado, nego o provimento aos embargos de declaração e é como voto. Dr. Luiz Gustavo, como vota Vossa Excelência? Acompanho o relator, senhor presidente. Dr. Vladimir. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Gilson Barbosa. Também nego o provimento. Dr. Almiro. Com o relator. Dr. José Dantas. Com o relator, senhor presidente. Você é julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, identifico o terceiro na pauta, que é prestação de contas número 5, dígito 31, o ano 2018. O relator Dr. José Dantas de Paiva, requerente Partido Republicano Progressista, PRP estadual, não há o registro de advogado. Requerente Joás Oliveira Mendes da Silva, na qualidade de presidente, também não há registro de advogado. E ainda requerente Deni Kelly Lopes de Farias, na qualidade de tesoureiro, também sem registro de advogado habilitado nos autos. A palavra... O processo está em mesa? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de processo referente à apresentação de prestação de contas do órgão estadual do Partido Republicano Progressista, no Rio Grande do Norte, pertinentes ao exercício financeiro de 2016, em conformidade com o que determina a Lei 9.096 de 95 e a Resolução 23.464/2015 do TSE. Apesar de notificado para sanar a omissão que está às folhas 91 dos autos, a agremiação partidária deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. Instada a se manifestar, a SACEP, que é o órgão técnico aqui do TRE, informou que ter localizado 2 contas correntes vinculadas ao partido em questão, não havendo detectado, contudo, quaisquer lançamentos financeiros no ano de 2016. O órgão técnico ainda esclareceu não ter encontrado registro de emissão de recibos de doação no exercício de 2016, tampouco a distribuição de recursos do fundo partidário à direção estadual do PRP. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas,
e pela aplicação das penalidades de proibição do recebimento de novas cotas do fundo partidário e de devolução integral de todos os recursos provenientes do mencionado fundo. E é o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota, Vossa Excelência? Também superada essa fase inicial da qualificação da prestação de contas, a questão jurídica, e conforme relatado, mesmo depois de devidamente intimada, a agremiação partidária não apresentou as contas referentes ao exercício financeiro de 2016, violando, pois, o dever de enviar anualmente à Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo, previsto na Lei 90/96/95. Com aplicação nesses termos do artigo 46 da Resolução 23.464/2015 do TSE, que dispõe a respeito da não prestação de contas ou da prestação de contas. No caso dos autos, e eu peço aqui permissão para não lê-lo, no caso dos autos, à vista da inexistência de lançamentos financeiros, de doações e de recebimento de recursos do fundo partidário, não há necessidade de devolução de valores, incidindo apenas a sanção prevista no artigo 48, cabeça da mencionada resolução, nos seguintes termos. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do fundo partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, declaro não prestadas as contas do órgão regional do Partido Republicano Progressista, o PRP, no Estado do Rio Grande do Norte, pertinente ao exercício de 2016, com a suspensão das cotas do fundo partidário, enquanto permanecer a mencionada omissão, de acordo com o artigo 48 da resolução acima citada, 23.464/2015. Após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 60 da mencionada resolução, comunique-se, da resolução 23.546/2017, comunique-se a presente decisão ao órgão de direção nacional do partido, assim como se proceda a anotação no Sistema de Informação de Contas Eleitorais e Partidárias, SICO. E é como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Algum Acompanho o destaque? relator, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Algum outro processo em mesa que não tenha sido identificado? Apto a julgamento? Não há. Então, declaro encerrada essa etapa. E na pauta administrativa, temos aí uma minuta de resolução, desculpe, que trata da relação dos juízos eleitorais competentes para o recebimento das contas dos órgãos partidários municipais e zonais deste Estado a serem apresentados no ano de 2019. A minuta e o voto está aí disponibilizado no PJE. Eu peço o opinamento ministerial. Doutora Cibele. Excelência. Obrigado, doutora Cibele. A relação, faço destaque, por exemplo, em Natal será a primeira zona o juízo responsável pela distribuição e julgamento desta matéria. Algum destaque a ser feito? Algum questionamento? Não há. Então, aprovada nos termos propostos. Na pauta administrativa... Só lembrando que é PJE, tem do mundo. PJE, todos têm que votar. Já votei, pelo menos já votei. Na pauta administrativa, eu acredito que possamos aqui encerrar. E aí temos a doutora Adriana, ela está no trânsito ainda, está a caminho. A sessão pode ser encerrada e aí nós nos reuniremos aqui para solenemente fazermos aqui o recebimento das obras doadas. Não é isso? Então, às 14h39, eu declaro encerrada a presente sessão. Então, a rigor, pessoal, às 14h39, a sessão esteve suspensa, está suspensa na pauta administrativa, aguardando aí a presença aqui da doutora Adriana.
Obrigado. Tem alguma coisa errada aqui. Botei, mas não está. Não está computando. Eu vou tentar de novo. Ementa, relatório, voto. Acompanha este voto. Já fiz 3 vezes, vamos ver. O que é que... Qual é a sessão hoje é especial por quê? Porque para a doação dos corpos.